Fala pessoal, beleza? Mais uma live aqui iniciando. Nós vamos continuar hoje a nossa aula de Êxodo, já chegando aqui no finalzinho desse livro, tá bom? Então, sem muitas delongas hoje, tá bom? Quem não me conhece, sou o Fernando Rodrigues. Eu faço as aulas aqui de terça-feira. Também convido você a participar das aulas de quinta-feira. Estamos estudando durante essas semanas na quinta de Gênesis, né? Então você é sempre bem-vindo a estar nas duas aulas aí que nós reproduzimos aqui e também a nossa transmissão de domingo, que nós transmitimos a aula dominical e a pregação, tá bom? Então, vamos aqui para minha tela. Deixa eu diminuir um pouco a minha... Opa, sumiu. Sumiu totalmente. Tá, não tem problema. O importante é que vocês me escutem, né? Então nós vamos falar hoje sobre Êxodo capítulo 31 ao 40, né? Nós vimos que nos capítulos anteriores eles estavam falando principalmente sobre a construção do templo, todas as coisas que como deveriam ser organizadas, né, pelo povo de Israel, e aqui nós vamos ver algumas coisas já sendo concluídas, né, em relação a isso. Então, a primeira coisa, né, Deus ele providencia, né, ele capacita homens para liderar a obra do tabernáculo, né? A obra do tabernáculo é onde seria o local de adoração e onde haveria os sacrifícios, né? Então, é interessante que eles não são apenas escolhidos, como ele fala aqui, eles são capacitados pelo Espírito, né? Recebem sabedoria, inteligência e habilidade para construir todas as peças, desde os móveis sagrados aos menores utensílios, né? Então, quando nós dedicamos todas as nossos talentos, as nossas capacidades ao Senhor, as coisas vão bem, né? Então, nós vemos aqui, né, esse esforço e essa capacitação de Deus para que eles realizem esse serviço, né? E, obviamente, quando é para sua obra, Deus ele vai capacitando. Nós vemos também a consagração do sábado, né? Então, o sábado é estabelecido como um pacto e um sinal perpétuo entre Deus e o povo de Israel, né? Lembrando... Opa, passei... Opa. Oh, caramba. Passei demais. Então, esse pacto feito com o povo de Israel, como a gente falou até na aula passada, ele tinha um princípio fundamental, principalmente o povo de Israel, e ainda mais como a ideia de um símbolo de dedicação ao Senhor, né? O descanso, a lembrança. Eu acho que esses pontos são fundamentais, porque descanso do que? Da escravidão. Lembrança do que? De que foram salvos. Então, o sábado simbolizava essa volta à memória daquilo que eles receberam. Por que eles tinham sábado de descanso agora? Porque Deus deu isso para eles, tiraram do Egito. Isso não tinha no Egito. E qual lembrança deve ter? Todo o esforço que Deus fez para tirar eles do Egito. E as consequências da profanação. A cidade sábado era tão enfatizada que quem a profanasse e realizar qualquer tipo de trabalho enfrentaria severas consequências, conforme detalhado aqui no Êxodo 31, 14 ao 15, né, que diz assim: guardem o sábado, pois para você é santo aquele que profanar terá que ser executado. Quem fizer algum trabalho esse dia será eliminado do meio do povo. Em 6 dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas o sétimo dia é o sábado, dia de descanso consagrado ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no sábado terá que ser executado, né? Então era bem rígido em relação a isso, né? A gente viu porque principalmente o povo, ele recebeu esse descanso. Deus faz chover o maná do deserto e fala: olha, vocês recolhem de segunda a sexta, mas no sábado vocês recolhem. Mas tinham pessoas indo no sábado recolher isso. Então eles precisavam compreender essa lei em si. Mas obviamente nós temos que tomar cuidado com o extremo, né? Que são os extremos que nós vemos lá quando Jesus vem.
né? Jesus coloca, né? Então é certo fazer o bem ou o mal do sábado, e muitos dizem que não poderia, né? Consideram a própria ação do bem como uma obra de trabalho. Então nós temos que tomar cuidado com o excesso, né? Em relação a isso, e compreender também o contexto que foi aplicado e para quem foi aplicado esse guardar o sábado. Então, o reforço a essa santidade, né? Como ele disse, como a gente viu, é santo, vocês são santos, vocês são separados, vocês vivem de outra forma, diferente do que o mundo vive. Então, não era apenas uma pausa física, mas é um ato de fé, né? Reforça a santidade da vida, da natureza especial, né? Do relacionamento com Deus. Então, era isso, era um momento que eu me dedico ao Senhor, era um momento que eu penso no Senhor, eu volto os meus olhos para o Senhor. E aí nós chegamos ao capítulo 32, né? Moisés ele sobe ao monte Sinai para que ele pudesse escrever as leis. E Moisés parece que se demora algum tempo lá, né? E o povo começa a ficar inquieto, impaciente, e pede para e começam a pegar ouro, né? Uns dos outros pedem para Arão fazer um bezerro de ouro, e Arão faz, né? Arão que era o sumo sacerdote, né? Então olha que coisa importante. Isso também manifesta a natureza falha do sumo sacerdote humano, né? Em comparação ao sacerdócio de Cristo, né? Então, o sacerdócio de Cristo, ele é incomparável com o sacerdócio humano. E aí Deus, né? A gente vê que Deus, ele ouve, né? Vê o que está acontecendo. No versículo, no capítulo 32, versículo 7, ele fala: Então o Senhor disse a Moisés: Desça, porque o seu povo tirou a terra do Egito, corrompeu-os. E aí Moisés desce, né? E Moisés também fica muito bravo com o que eles estavam fazendo, né? E fala que a ira, eu acho interessante esse ponto, ó, versículo 9: Disse o Senhor a Moisés: Tenho visto que esse povo é obstinado, deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu destrua, porque farei de você uma grande nação. Então Deus fala com Moisés que queria fazer agora a partir dele. E aí Moisés, no versículo 11, diz: Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, clamando: Ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito, poder e forte mão? Por que diria os egípcios: foi com intenção maligna que os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Então, obviamente, o argumento de Moisés é que o que as pessoas iam pensar. Obviamente Deus não estava preocupado com o que eles iam pensar se quisesse matar esse povo, começar dele. Mas eu vejo que é muito mais para se cumpra a imagem e semelhança de Moisés como intercessor, né? De como seria Jesus como o intercessor, né? Dessa aliança. Então, eu acho que essa é a ideia principal que Deus mostra. Moisés como esse intercessor que todo momento está intercedendo por esse povo, que está tentando ajudar esse povo a seguir um caminho de Deus, né? E aí, nós vemos a consequência do pecado, o bezerro de ouro. Deus ele retira temporariamente sua presença direta do povo, mas ele promete acompanhar se eles forem fiéis a Deus, né? No decorrer da jornada deles. Então, Moisés, como a gente fala, ele é um intercessor, né? Ele mostra intercessor. E eu acho que essa é uma figura bem semelhante à de Cristo, né? É isso que de fato Moisés passa. Essa similaridade com a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Ele tem esse objetivo representativo mesmo. Mas no final, esse é o ponto, né? Arão, o sumo sacerdote que falha. Moisés, um intercessor que falha. Mas Jesus não. Jesus é uma imagem perfeita, né?
E aí também é interessante que ele coloca isso aqui. Esse capítulo ensina sobre sobre a vital importância da comunhão contínua com Deus, o desejo da sua presença e do poder da intercessão. Então, a busca em Deus é necessária. Se nós só buscarmos a Deus quando tivermos alguém para nos liderar, então a nossa busca não é sincera. A nossa busca é só condicionada ao outro. Nós temos que tomar um grande cuidado com isso, né? Com líderes, com pastores que não pastoreiam como Cristo pastoreou. Então, e principalmente cuidado com quem segue, né? Acho que é isso, nós precisamos ter uma visão clara, uma comunhão contínua com Deus. Então, no capítulo 34 nós vemos as leis, né, nas tábuas, porque foi quando Moisés vê aquele povo com aquele bezerro de ouro, ele quebra essas tábuas, e aí ele sobe de novo e refaz essas leis, né? Então ele coloca isso, né? E aí Deus revela a Moisés seu caráter misericordioso, né? Piedoso, longânimo, mas também justo, que não vai isentar de fato o culpado. Então ele renova essa aliança, a santidade, a justiça e a inabalável misericórdia de Deus, né? Apesar do povo falhar, Deus ainda dá a eles oportunidade de arrepender e de voltar a Ele. E aí nos capítulos 35 nós vemos o convite, 35, desculpa. Nós vemos primeiro as ofertas voluntárias, né? Então o povo é convocado a fazer ofertas voluntárias dos seus corações, contribuir com materiais preciosos, etc. Então, eles usaram o material para uma coisa não sagrada, agora deveriam usar para uma coisa sagrada. Habilidades compartilhadas, né? Então eles poderiam compartilhar também habilidades, cada um contribui com o seu dom, né? Reforçando essa importância da preparação. E novamente o sábado não é preservado. Mesmo em meio à empolgação da construção, o sábado ele novamente é destacado como um dia de descanso sagrado, reforçando que a obra de Deus não substitui a obediência aos seus mandamentos. Então nós temos que pensar nisso. Eu quero alcançar isso, fazer isso da vontade de Deus. Mas a que custo, né? Às vezes o custo não vale, né? Às vezes eu não posso fazer uma coisa anulando outra, graças a Deus. Mas eu tenho vontade de servir, eu quero falar, mas eu não posso anular o que Deus espera de mim, o papel que Deus espera que eu exerça, para fazer aquilo que é a minha vontade. Nós temos que tomar cuidado, não é apenas fazer por fazer, é preciso fazer consciência e clareza do que Deus espera de nós. E aí, a grande obra do tabernáculo, né? Os materiais preciosos, o artesanato divino, e a simbologia que nós vemos em cada peça, né? Simbólicos profundos, né? Apontando para o plano de redenção de Deus, né? Para a adoração que de fato é devida a Ele. Então tudo que Deus prepara de forma minuciosa tem um princípio de apontar não só para as coisas boas que Ele fez, mas o que Ele faria ainda. Profecias que ainda não haviam se cumprido. E no capítulo 14, a dedicação à glória de Deus, né? Então o tabernáculo é regido, né? A glória que habita, né, em Deus. A glória de Deus enche de fato o tabernáculo. E aí agora sim, né, as coisas estão completas. A gente pode ver aqui no capítulo 40. Vamos lá. E aí é interessante porque o final de Êxodo vai acabar ali no versículo 34 dessa forma. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo.
Moisés não podia entrar na tenda de encontro porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre os tabernáculos, os israelitas seguiam a viagem. Mas se a nuvem não seguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguia. De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e à noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Então a gente vê de fato, olha como ele finaliza, né? Deus habita. Então quando nós fazemos as coisas da maneira como Deus espera, da maneira como Deus deseja, Deus habita, Deus ele permanece, a glória dele habita ali. E algumas lições que a gente pode concluir para hoje, né? Então, primeiro ponto, valorizar os talentos, né? Deus ele valoriza os talentos e as coisas que são importantes para a sua obra. Deus também coloca a importância do sábado, né? O descanso sabático é um princípio divino essencial para a santidade, mas obviamente isso no contexto do povo de Israel. Nós já conversamos sobre isso na aula passada, sobre esse ponto do sábado. A fidelidade à aliança, a fidelidade dos princípios de Deus atrai as suas bênçãos e assegura. Então, só constante presença em nossas vidas. Então, quando nós estamos com Deus, obviamente, nós recebemos bênçãos, mas não pense nas bênçãos materiais ou que o mundo fica prometendo. As bênçãos do Senhor são eternas, são mais preciosas, com certeza são melhores. Somos chamados à adoração. O próprio tabernáculo simboliza a comunhão entre Deus e o seu povo, né? Um convite a essa adoração, de fato, verdadeira, dos meios dele, né? Não dos nossos, mas da conformidade como ele espera. Então, porque ele só habitou a partir do momento que o tabernáculo estava de acordo com os preceitos dele. Tá bom? Gente, eu não sei se eu vou conseguir aparecer aqui, não tá aparecendo aí na minha câmera, mas eu agradeço a presença de vocês que estão aí, agradeço por mais essas aulas que tivemos, e é isso, fica com Deus, se Deus permitir estaremos juntos na próxima semana. Falou!